de irmos para lá, eu quero perceber como é que é para alguém que gosta da modalidade, como é que é para alguém que de repente está a ter bons resultados, como é que de repente recebe um chamamento. Para quem não sabe, os centros de alto rendimento são vários centros que as diversas modalidades têm espalhadas pelo país, onde por causa muitas vezes da dificuldade que modalidades mais pequenas têm na formação e em dar condições aos atletas para se formar, a própria seleção tem centros de alto rendimento para onde os atletas, independentemente dos clubes em questão, vão e fazem uma vida como atletas de elite para conseguir potenciar esse potencial desportivo. Acredito que para um atleta que leva a modalidade a sério, receber um convite desses deve impactar. Deve ter feito coceguinhas em algum sítio na cabeça. Como é que é receber um convite da seleção para te juntares a um centro de alto rendimento? Eu não te sei descrever bem como é que é a sensação. Primeiro, quem é que te deu a notícia? Como é que tu tiveste a notícia? Ou melhor, como é que eu explicando isto, eu já sabia que, ou melhor, eu meti na cabeça que ia para lá. Então, era um objetivo teu? Era um objetivo meu, sim. Oh, boa, não sabia. Quando eu comecei a ganhar medalhas aos 400, eu comecei a projetar ir para o centro de alto rendimento. E toda a minha época antecedente à minha entrada no centro de alto rendimento foi com o objetivo de entrar para lá. Então quando eu recebi o convite foi, ok, consegui. Mas era uma coisa que na minha cabeça... já estava muito intrínseca há muito tempo. Epá, mas... ok. É um grau de confiança que eu não te conheço, mas é fixe, não fazia ideia disso. Por outro lado, é um consegui, não é? Tipo, trabalhei para isto e consegui. Não houve um grito, uma felicidade, não houve nada. Que resposta tão murchinha do teu lado? Acho que não, porque foi um ano inteiro a ansiar por aquilo e depois consegui olha, cumpri o meu objetivo da época. Estes atletas... A partir daqui há mais. Estes atletas têm um objetivo, cumprir. Qual é que é o próximo? Deixa-me ver. Mas é isso. Pronto, então vou colocar a questão de outra maneira. Como é que isso é recebido pela tua família? Isso é uma questão muito boa, porque foi muito difícil, principalmente para a minha mãe e para a minha avó. Foi muito difícil para a minha mãe deixar-me sair de casa, e eu só soube isto mais tarde, não soube na altura, em conversa, já nem me lembro com quem, ela admitiu que lhe tinha gostado imenso de deixar a filha sair de casa tão nova, porque eu fui para lá com 14 anos, dando assim um contexto, e a minha avó, com quem eu sempre tive imenso contacto, também ficou com o coração nas mãos, e foi muito difícil, sim, tanto para eles como para mim. Os primeiros tempos foram bastante difíceis. É que imagina, eu percebo que na cabeça deles deve ser aqui uma balança muito complicada de manter equilibrada, que é, a minha filha é tão boa atleta ao ponto da seleção a querer levar e ela vai ter as melhores condições do país para evoluir, etc. No entanto, continua a ser a minha filha de 14 anos que sempre esteve aqui debaixo da asa e de repente vai para Rio Maior, não é? O vosso é em Rio Maior. Sim, é Rio Maior. E de repente vai para Rio Maior. Pois, acredito que tenha sido. Mas ela passou-te isso? Tu só estás a dizer que só soubeste isso depois, na altura... Ela conseguiu esconder isso de ti? Ela conseguiu esconder isso. E eu mas eu acho que foi para o meu bem, porque se eu soubesse que ela se sentia da mesma maneira que eu, acho que tinha sido muito pior. Ok. Entretanto, tu vais para o centro de alto rendimento, e aqui eu quero perder mais um bocadinho. Primeiro, para perceber o que é uma rotina de um atleta de alto rendimento. Antes disso, estás a dizer que também te custou a ti? Chegaste com 14 anos, primeira experiência sozinha. Como é que é, de repente, ver-te livre de todo o teu conforto e de toda a tua família e de toda a tua base de apoio e teres que, de repente, tornar-te adulto aos 14 anos?
E não é uma adulta, é uma adulta em esteroides. Porque é uma Sim. adulta com a obrigação de ser uma atleta de ponta. Eu acho que eu não tinha muito noção disso, sabes? Que agora estava a lidar com a vida um bocado sozinha. Eu não tinha essa noção. Mas aquilo que mais me gostava era as saudades de casa, da família, da minha irmã. Na altura só tinha uma, eu tenho duas. E sentir principalmente que vinha à casa aos fins de semana e que acontecia toda uma vida sem mim, da parte da minha família. E às vezes, por exemplo, sentávamos ao jantar, ao fim de semana, e os meus pais começavam a falar de coisas que tinham acontecido durante a semana. E eu sentia que estava ali a perder uma fase importante, que estava a ser Não deixada estavas de lá, lado. não é? É. Sim, sim. E eu acho que isso foi o que mexeu mais comigo. E as saudades de casa. Nessas alturas, agora, já o que é que tu te agarravas? Lá. à Foco minha no melhor objetivo. amiga, que ainda hoje é a minha melhor amiga. E nós nos tornámos praticamente irmãs. Ainda hoje me dou muito bem com ela, que é a Xana. Nós lá, pronto, acabamos por nos agarrar muito uns aos outros. Somos uma família, somos todos irmãos. E ela acabou por ser o meu grande apoio. E acho que sem ela não tinha conseguido passar aqueles anos todos que passei lá, e se calhar nem sequer continuava a competir na natação, porque ela inspirou muito e dá muita força ainda Boa. hoje. Deixando um bocadinho mais esta parte sentimental e indo para a rotina de um atleta de elite. O que é que um atleta de alto rendimento... Como é que é um dia ou uma semana de um atleta de alto rendimento lá? É assim. Tu vinhas a casa ao fim de semana e ias no domingo à noite? Sim. Ok. E eu só ia no sábado, porque nós treinávamos no sábado de manhã, então eu só ia sábado à hora do almoço. E depois é assim, Rio Maior fica longe de Santarém, só há a estação em Santarém. Então nós tínhamos de fazer uma viagem para aí de meia hora. Não me recordo mesmo se era de meia hora, só ver aí alguém de Santarém, peço desculpa. Mas era meia hora para ir de táxi, de carro, até à estação, e lá apanhávamos o comboio e eram mais 2 ou 3 horas até Aveiro. E depois, isto era o regresso, mas como é que era a tua semana lá? Na altura nós basicamente fazíamos, existe aquilo que é os treinos bidiários, 2 vezes por dia. E nós na altura, eu era demasiado nova, eu estava no escalão de juvenil, então só fazia 2 bidiários semanais. Mas os júniores, que é o escalão acima de juvenil, já faziam bidiários praticamente todos os dias. Os nossos treinos funcionavam ao contrário daquilo que se pratica normalmente nos clubes de natação, que é os bidiários fazem-se de manhã e os treinos normais fazem-se todos de tarde. Nós lá não, nós acordávamos todos os dias por volta das 4h50 da manhã. 4h50? Sim. Comíamos, davam-nos tipo um lanchinho no jantar do dia anterior e a gente comia uma barrita e um iogurte, normalmente tomávamos os suplementos, vestíamos a primeira coisa que nos viesse à mão, havia malta que até ia de pijama e só com o quispo, e íamos para a piscina. O treino começava às 5h15 da manhã e treinávamos até à hora de ir para a escola, por volta, porque nós ainda almoçávamos, não, peço desculpa, ainda tomávamos o pequeno almoço antes de ir para a escola, mesmo no centro de alto rendimento. Então nós saíamos da água por volta das 8, eu tinha aula às 8h30, então tinha de correr para preparar a mochila. Espera aí, está-me aqui a falhar uma coisa. Acordas às 4h50, disseste que o treino começava às 5h15. E treinávamos até às 8, sim. São quase 3 horas. Sim. Ok, vais para as aulas... Você já segue o Bruno Mestre ou não? Espera aí, tenho que desligar aqui um alerta. Você já segue o Bruno Mestre ou não? Tenho que desligar aqui um alerta que está a fazer Você já barulho. segue o Bruno Mestre ou não? Desculpem. Quase que me furava aqui os tímpanos. Muito obrigado a quem é que seguiu. Não consegui ver quem foi, mas furou-me aqui os ouvidos. Mas está resolvido, desculpa. Quase 3 horas antes de ir para as aulas? Sim. Ok. E ainda havia dias que era bidiário com isto? Sim, depois o que é que a gente fazia? Isto ainda não acabou, porque eu ia para as aulas, tomava um pequeno almoço a correr, depois tinha a hora de almoço fazia ginásio.
E normalmente só tinha 1h30, 2 de almoço. Então era tipo 1 hora para ginásio, meia hora para comer e o resto para me preparar para ir para a escola. E ao final do dia voltava a ter treino nos dias em que tinha bidiário, que no meu caso, por ser muito nova, era só 2 vezes por semana. Mas era todos os dias treinar às 5h15 da manhã. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Duro, vais para as aulas, almoças e depois, nos dias de bidiário, treinavas de que horas a que horas, desculpa? Como assim? Quando voltavas das aulas, quando é que era o segundo treino? Eu tinha ginásio à hora de almoço e o treino da tarde normalmente era às 5h30, 6. Havia malta que chegava mais ainda há tarde. ginásio aqui a meio, é isso? Sim, há ginásio à hora de almoço. Deixa-me perceber uma coisa. A escola era muito longe do centro de alto rendimento ou é no centro de alto rendimento? Não. É mesmo ao lado, Isto é muito duro. Sim. E de vez em quando ainda tínhamos as medições, que era medir a massa gorda e não sei o quê, à hora de almoço, com ginásio. E depois eu consultas de fisioterapia, médico, aquilo que fosse preciso. A que horas é que terminava normalmente o teu dia? Relativamente cedo, porque nós tínhamos jantar sempre às 7h30 e depois de jantar era a cama. Por isso, por volta das 8h30, 9 eu já estava a dormir. Isto num ritmo praticamente de segunda a sexta. Segunda a sábado, neste caso, sábado de manhã. Sim. Como é que O é? treino de sábado era sempre mais tarde. Uma pergunta que entretanto já apareceu aqui no chat também, que é como é que eu conheço-te e sei que do teu histórico tu sempre tiveste boas notas. Como é que é esta conciliação desta rotina com as aulas? É assim, eu nunca tive muitas dificuldades na escola, mas é porque eu acho que o desporto te torna... Não sei muito bem explicar, mas quando tu estás muito tempo ocupado no desporto, chegas à aula, tu sabes que não vais ter tempo para estar depois, tu estás aquele tempo de aula, estás o máximo atento possível, tanto que eu quase nem precisava de estudar para os testes. Se eu estivesse atenta nas aulas, eu decorava a matéria, chegava aos testes e conseguia fazer as coisas, mas que era difícil conciliar, era principalmente na fase dos exames nacionais que tive, foi bastante complicado conseguir conciliar o estudo e os treinos. Ok. Há assim algum... Não, antes disso, com esta pancada de treinos e deves mudar muito de condições quando vais para Rio Maior. De repente o volume de treino acredito que não tenha nada a ver com o volume de treino que tu levavas de Vagos. De Vagos não, na altura já estavas na Mielhada, não é? Acredito que o volume de treino não tenha nada a ver. Tu sentiste que isto te fez evoluir? Tu sentiste melhorias? Tu começas a ver isso depois, nos teus resultados, nos teus tempos? Não propriamente. Os tempos que eu fazia antes de ir para o CAR mantiveram-se mais ou menos na mesma linha enquanto lá estive, e eu acho que isso se prende muito também com a pressão que eles nos metem lá. A pressão consome-te muito. Desenvolve. A pressão de tu quereres. Imagina, eu quando estava na minha ilhada, eu tinha o objetivo de ir para o CAR e de fazer bons tempos, e fazia bons tempos aos 400, mas não tinha uma pressão de uma federação e dali alguém com um papel muito importante para eu fazer mínimos para os europeus, ou tens de fazer isto, tens de fazer não sei o quê, porque estás num centro de alto rendimento. E quando tu entras para o centro de alto rendimento, todos os dias tu tens um pensamento na cabeça que é: eu tenho que fazer mínimos para os mundiais, eu tenho que fazer mínimos para os europeus, eu tenho de ser a melhor porque eu tenho as melhores condições. E eles lá não aceitam menos do que isso, entendes? E ameaçavam-nos constantemente de género: se não tiveres bons resultados a gente tira-te daqui. E isso para uma pessoa tão nova deve ser uma pressão psicológica do caraças. Sim, e eu acho que se prendeu muito com isso, que também não consegui evoluir tanto quanto queria por causa da pressão. Isso de repente não te causa nenhum... Imagina,
este esforço, estou a ter esta rotina, isto é tão difícil, estou a cumprir e isto não se reflete nos resultados. Isso às vezes não te deixava desanimado ou não te pregava aí umas partidasitas nessa cabeça? Sim. Lá no CAR praticamente toda a gente era acompanhada por psicólogos. E tem que ser, com esse ritmo, sim. Tem que ser. E mexeu muito comigo, tanto que nos meus últimos, eu estive lá 2 anos e no meu último ano entrei num estado depressivo e num burnout muito intenso por causa disso. Imagina, é uma pressão muito grande, que eu percebo que seja alta competição, mas é numa altura em que a tua personalidade ainda se está a formar, que tu, enquanto pessoa, enquanto jovem, adulta, adolescente nessa altura ainda, estamos a falar 15, 16, não é? É por aí? Eu fui para lá com 14. Sim, mas depois tiveste até aos 16? Uhum. Pronto, estamos a falar aí nessa fase em que se está a formar muita coisa ainda na nossa personalidade e na nossa cabeça. É um ritmo que eu conheci alguma da realidade dos centros de alto rendimento de basquete, mas da natação parece-me, pela tua descrição, muito mais intenso. A malta está aqui a perguntar, a tua família tinha noção dessa rotina e desse esforço que tu estavas a ter e dessa rotina e do que tu estavas, como é que era um dia-a-dia teu lá e dessa pressão? Eles iam estando a par de tudo o que acontecia lá? Como é que eles geriam isso? Sim, mas eu acho que ou tu protegias a tua família e não passavas tanto? Eu protegi bastante a minha família a nível da minha saúde mental. De não lhes contar que estava completamente em burnout e que me sentia bastante depressiva com a minha rotina toda. Mas eles estavam a par de grande parte da minha rotina, tanto que eu acho que quase todos os pais de alto rendimento se vão deixando um bocadinho levar também por aquele ritmo, porque é aquilo que é suposto tu fazeres quando és um atleta de alto rendimento, então os pais aceitam isso. Mas sim, eles estavam a par. Entretanto, nesta passagem, tu dizes que esses tempos não subiram muito, mas aposto que também te deu a coisas boas, não é? Tu de repente estás na elite do que é a natação em Portugal. Que coisas positivas é que tu tiraste de ter estado no centro de alto rendimento? Foi as competições internacionais, foi prémios, foi a experiência? De certeza que houve coisas positivas. Sim, acho que a experiência... Demoraste bué tempo a pensar. Demoraste bué tempo. Epá, se calhar houve, não sei. Deixa-me ir aqui uma gaveta. Epá, tu estavas na elite, não é? Acho que a experiência me fez crescer bastante enquanto pessoa, mas na altura, antes de ir para o centro de alto rendimento, eu já ia às seleções nacionais, depois disso continuei a ir às seleções nacionais, por isso não houve ali nada de novo. Acho que foi mesmo a experiência daquilo que foi ser, ou melhor, daquilo que era viver só para a natação. Okay. Deu-me uma realidade completamente diferente da vida. O que é que era ser atleta? Do que é que era ser atleta de alto rendimento? E foi essa a experiência. Sim. Entretanto, tu disseste que só estiveste lá 2 anos. Foi por opção? Como é que se dá essa saída do centro de alto rendimento? A minha saída, como eu já disse, eu estava num estado assim um bocado mau mentalmente e coincidiu com a altura do Covid. E na altura o centro de alto rendimento fez assim uma limpeza a toda a malta que lá estava, que era para vir uma nova geração de atletas. E eu fui uma das pessoas a quem eles fizeram essa limpeza, porque os meus tempos, pronto, não tinham melhorado nada assim de especial. E pronto, eu também acabei por aceitar porque achei que já não me estava a fazer bem, estava mesmo em burnout total. E depois disso acabei por ir nadar para Coimbra. Isso, sentiste essa saída? Uma pergunta um bocado mais chata, mas sentiste essa saída como uma derrota ou como um alívio? Um bocadinho dos dois. Eu acho que não consigo escolher um lado nessa pergunta. Porque por um lado eu pensei, eu falhei, eu devia cá continuar se quer ser a melhor. Mas por outro já não tenho de viver isto, já não tenho de viver com esta pressão,
não tenho que ter esta rotina tão exaustiva e não tenho que ter pessoas constantemente a dizer-me aquilo que eu tenho de ser, da maneira que eu tenho de ser e aquilo que eu tenho de fazer. Como é que é, rapazolas? Se chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.